Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pluralidade e Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Eu sou Thaís Seguesi, tô aqui com a minha mãe Simone Seguesi. E hoje a gente queria falar sobre a ideia de pertencimento, sobre a ideia da gente, de como a gente se comporta a partir daquele meio que a gente tá vivendo. Será que a gente é influenciado? Será que a gente muda o nosso jeito de ser a partir desse meio que a gente tem vivido? Será que quando o meio é bom, é tranquilo, a gente também fica um pouco mais tranquila? Será que quando o meio é estressante, é ruim, a gente também fica um pouco mais pesado e ruim? Acho que a gente queria pensar um pouco sobre isso, né, Mama? Sim. Oi, pessoal. A gente foi refletindo sobre essa interferência do meio no nosso comportamento, no nosso emocional. E aí os pensamentos começaram a vir e espero que fique tudo com muito sentido, porque às vezes a gente viaja tanto que nem a gente sabe tá meio se aquilo vai dar certo. Hoje aqui na nossa cabeça, mas tá legal, pelo menos na minha cabeça, né? Vamos ver. Acho que você podia começar contando do seu prédio, pra gente dar uma contextualizada e ampliar um pouco já isso, né? Então vamos lá, pessoal. O nosso papo começou, acho que na semana passada, retrasada, nós saímos juntas. E eu contei pra Thaís que no prédio onde eu tô morando, é a primeira vez que eu moro em apartamento, depois de um longo período. E eu já tinha ouvido falar que grupo de WhatsApp de prédio é um horror, absolutamente insalubre, né? Insalubre, estressante e tal. E aí eu contei pra ela que eu observei uma coisa muito curiosa no meu prédio. O meu prédio, ele é um prédio pequeno, tem 30 e poucos apartamentos, e as pessoas, elas se comportam de uma forma muito interessante. Todo mundo é muito legal. Todo mundo é muito cordial uns com os outros. Então, é como se a gente fosse uma grande família. Quando eu mudei, o prédio é novo, então tinha uns 10 apartamentos ocupados. E eu nem sei se todo mundo que mora lá concorda comigo, mas eu fui fazendo uma análise do histórico mesmo das reclamatórias lá, dos assuntos que tem dentro do grupo, e eu comecei a perceber uma constante. Naquela época que eu mudei, tinham 10 famílias morando. E aí, por óbvio, a gente começou a colaboração, né? Nós não temos porteiro, é portaria remota. Então, tinha alguma entrega. Quem que tá no prédio pode buscar, porque senão o entregador vai embora. E aí, quem tivesse no prédio, corria. Como eu tava na época que eu tava sem o escritório físico, eu buscava e acabei conhecendo um monte de gente, porque eles iam depois à noite no apartamento buscar. E depois esqueci determinada coisa lá embaixo, ou eu vou receber uma visita nesse final de semana, quem pode me emprestar a vaga? E aí todo mundo, era muita gente oferecendo, que a pessoa que pede ficava até sem graça de falar não para os outros, porque ela escolhia uma das vagas mais próximas. Muita mobilização, né, do prédio. Mobilização. Até que entrou um casal lá que tem um filhinho que tem alguns episódios de convulsões, eu não sei se ele tem epilepsia, enfim. E aí esse moço, logo no primeiro semana que ele mudou, ele manda um áudio no grupo dizendo: pelo amor de Deus, quem tiver em casa, me ajuda a levar a minha criança para a escola, para o médico. E desceu para a portaria e um de nós já desceu. Eu só fui ver depois, fui ver muito mais tarde. E aí foi aquela comoção no grupo, porque todo mundo demorou para ver. Era meio de tarde, assim, ele estava sozinho, a esposa estava trabalhando com o carro, ele estava sozinho com o nenê. E foi uma comoção. Então, quando eu cheguei, eu falei: quando for assim, pode entrar em contato direto, liga pelo interfone. Eu vou inclusive deixar a chave do meu carro dentro do carro, é só você pegar o carro e vai. Depois você me avisa que pegou o carro. Quer dizer, chega nesse ponto de confiança, familiaridade, né? Como se a gente se conhecesse e a gente não se vê pessoalmente, a gente não sabe que cara um tem, porque a gente fala pelo grupo, então a gente não se conhece, mas
o prédio todo é tão legal que você fica sem graça de ser o chatão do rolê. Sim. E aí, o que aconteceu? Agora começaram a mudar novos moradores. O prédio já está com um certo tempo, começaram a mudar. E a pessoa que muda, ela é chata. E aí ela vem e faz uma chatice no grupo. Olha, eu estou ouvindo um barulho, papapá, pode parar? Aí alguém já vem logo embaixo e diz: amigo, vamos ser um pouquinho tolerante, porque a pessoa mudou agora, tá colocando os móveis, furando a parede, mas são 10, 15 minutinhos só, vamos ter uma certa tolerância. E aí essa pessoa que entrou chatona, como eu entrei, inclusive, já não reclama nunca mais dentro do grupo. Fica tolerante. Aliás, quando vem o outro morador que fala, desceram com cheiro de lixo, aí a pessoa chatona que chegou lá reclamando vai em defesa de quem desceu com o lixo. Que ela nem sabe quem é. Que ela nem sabe quem é. Só que ela de chata no dia que ela chegou, ela vira legalzona. Por quê? Porque o meio é assim. E eu atribuo isso, primeiro, por conta desse movimento de todo mundo ser muito legalzão, e você fica sem graça de ser o chatão do rolê, e todo mundo se policia para não incomodar. Por quê? Porque aí a gente pensa assim: pomba, todo mundo é tão legal, então a pessoa invadiu minha vaga, eu não reclamo. E se um dia eu precisar fazer um barulhinho a mais, até mais tarde, furar uma parede, colocar um quadro, eu sei que vão também entender que tá tudo bem, porque eu trabalhei até às 6 e cheguei em casa no fim de tarde, né? Então tem essa parceria, eu acho, né? Exatamente. Então ficou uma comunidade completamente diferente às outras comunidades de outros condomínios que a gente ouve falar, que é uma treva morar em qualquer condomínio. Meu, por exemplo, né? Que é um negócio fora da curva, já tem foto no grupo, todo mundo um brigando com o outro, não tem como que a gente vai resolver esse problema? Não puxa nas câmeras, vamos achar, montar. Pois isso nunca aconteceu de uma pessoa ser grosseira. Enfim, e eu também acho que, depois eu comecei a estudar aquela teoria das janelas quebradas, e eu também acho que tem a ver com o cuidado que o nosso síndico tem com o prédio. Ele é um senhor aposentado, ele nem mora no prédio, mas ele é um senhor aposentado, ele passa 24 horas do dia dentro do prédio. Então, dá uma descascadinha na parede, ele já tá com uma massinha, lixando, no jardim. No domingo eu tava na sacada do meu apartamento, eu vi ele lá no jardim, lá embaixo, no domingo, tipo 4 da tarde. Abaixou pra tirar uma tiririca na grama. Um domingão à tarde. Quer dizer, como que você tem coragem de jogar um papel pela janela? Num prédio desse, que você vê que é um lugar... E aí nós duas começamos a conversar. O meio modifica, porque eu entrei chatona, o fulano entrou chatão, o ciclano... E todo mundo virou best friend, virou... Sim. Irmão, pode pegar meu carro e vai quando você precisar. Entendeu? E aí é muito interessante porque assim, né? A gente vai se modificando a partir daquilo que a gente tem do nosso lado, até porque a gente quer fazer parte. A gente não quer ser o chatão, né? A gente também quer ser o que entende, o legal, a Simone simpática do sei lá que andar, né? Então a gente gosta dessa validação, desse reconhecimento. Sim. Né? E mais do que isso, a gente detesta ser esse diferentão, né? O estranhão, o esquisito. E aí quando você, em contraposição, tá num prédio onde todo mundo é chato, botou um fio de cabelo na minha vaga, eu vou ser chata também. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque todo mundo reclama e eu deixei cair um não sei o que no chão, já bateram foto e mandaram. E aí, o quanto que a gente precisa também parar pra pensar, porque eu fico pensando que às vezes é legal a gente ser o esquisitão e o estranho também, né? Claro que nesses exemplos que a gente deu, não. O ideal seria todo mundo respeitar o prédio, todo mundo tentar ter essa colaboração com os amiguinhos, né? Com os vizinhos. Mas eu acho que tem momentos que é legal a gente ser diferente daquele grupo que a gente tá. Por exemplo, você mora num prédio que é uma anarquia, todo mundo grita de madrugada, você chega lá, você vai ser o ET. E aí, o correto é você falar, gente, isso não pode acontecer. Você continuar sendo um ET nesse caso. E tentar colaborar para melhorar aquele ambiente. Sim, lógico.
Claro. Mas o quanto é difícil você conseguir se manter limpo, vamos dizer assim, se esse meio é todo conturbado. Contaminado. Né? Você acaba se contaminando de alguma forma. Sim. E eu acho que é disso que a gente quer falar, né? Porque a gente estava até lendo um estudo sobre de neurociência que traz essa plasticidade, né? Essa como que eu posso dizer? Essa adaptação. Alteração. Quer falar um pouquinho? Eu peguei um texto lá da USP, né? De uma tese da USP. USP, né? E ele fala sobre essa neuroplasticidade. Quer dizer, o quanto o nosso cérebro, ele é moldável. E que essa impulsão para alteração do teu cérebro, do teu comportamento, então é uma alteração fisiológica, altera a sua estrutura. Ela também é provocada pelo ambiente. Então, ela também tem relação, né, com esse ambiente. Então, não é só com o ambiente. Então, por exemplo, o cérebro ele pode ser moldado se você, por exemplo, começa a fazer alguma coisa diferente do que você fazia. Então, eu comecei a usar a mão esquerda para pintura. Então, meu cérebro está começando a criar essa estrutura para trabalhar com a mão esquerda. Eu nunca tinha tocado piano e comecei a aprender uma língua nova, um esporte. Tudo isso amplia e rejuvenesce teu cérebro e altera. Mas o estudo diz que o comportamento dentro do ambiente também. Então, se você está numa empresa, o teu chefe é um escroto, a tua chefe te chama humilha. Você dali um mês, nos 2 primeiros meses, você tá chorando. Você sai da bronca e vai pro banheiro. Pra terapia. Chorar, ligar pra tua terapeuta. Depois, você começa a ficar uma escrota também. Porque o ambiente é assim. Sim. Tem lógica isso? Eu acho que tem, mas não deveria ter, né? Eu acho que acontece muito quando a gente não para prestar atenção naquilo que a gente tá fazendo, né? Porque eu acho que a gente precisa conseguir se separar, porque é muito comum a gente se moldar ao que todo mundo tá fazendo, né? Vamos pensar na adolescência, por exemplo. A gente faz muito isso. Sim, né? Pra Então, ser aceito, né? Pra ser aceito, Eu lembro que, a Sandy pintou o cabelo. Pinto o cabelo. A Sandy era minha pessoa, né? Era minha modelo. E aí, depois, várias coisas. Então, todas as minhas amigas vão fazer balé. Quero fazer balé. Todas vão fazer natação. Vou pra natação. Por quê? Porque a gente quer encontrar um lugar pra gente fazer parte, né? Sim. A gente quer se sentir confortável nesse sentido de… achei o meu lugar. Sim. Né? Esse movimento de manada, ele oferece diversas ciladas e riscos. Por um lado, é um movimento bacana, porque se você estiver inserida num meio legal. Meio bacana, né? Sim. De tranquilidade, de paz, de respeito ao outro. Mas pode ser exatamente o contrário, né? E eu acho que é esse o questionamento, né? Quais grupos você tem se infiltrado e se calado para estar nele, né? Para quais grupos talvez você deveria falar esse não e se afastar um pouco, não literalmente, não geograficamente, mas talvez de ideia, de entender que dali não vai vir uma certa validação, né? Eu fui estudar aquela teoria das janelas quebradas porque eu lembrava que tinha uma relação com um estudo de psicologia com o ambiente. E eu fui relembrar que um professor americano, ele fez uma pesquisa colocando um carro, um carro razoavelmente novo num bairro pobre dos Estados Unidos e o mesmo carro, um carro semelhante, também conservado igualmente num bairro pobre nos Estados Unidos. Esse é o resultado no bairro pobre e no bairro rico. O resultado da pesquisa não tem nada a ver com as minhas crenças. Eu vou relatar o que foi relatado na pesquisa. Parece que em poucas horas o carro que estava no bairro pobre foi todo depredado e o carro que estava no bairro rico ficou uma semana intacto. O psicólogo voltou lá numa noite e quebrou no bairro rico e quebrou uma das janelas do carro que estava no bairro rico intacto.
E em poucas horas, o carro tinha sido todo depredado. E aí, a conclusão que eles chegaram na época, essa pesquisa é de 1980, mais ou menos. Na época, eles chegaram à conclusão que há um estímulo à vandalização quando você vê que a coisa tá descuidada, tá mal cuidada, tá abandonada, não tem dono, por exemplo. Então, quando o carro apareceu com a janela quebrada, as pessoas identificaram, isso aqui não tem dono. Como se tivesse isso aqui uma porcaria, permissão descarte. Né? E eu acho que esse empurrãozinho que esse primeiro dá, que no caso foi o psicólogo quebrando o vidro, acontece não só em coisas ruins. Por exemplo, quando a gente quer ir embora de uma festa. Mas eu não quero ser a primeira. Eu espero ir. Pode perceber, quando um levanta, abre brecha pra todo mundo ir. Por quê? Por que aquelas pessoas que já queriam ir não foram antes? Né? Então eu acho que a gente espera esse outro pra não ser o diferente, o estranho. Né? Pra não falar, não, eu não quero ir nessa festa. Ou não, eu não vou sair com você. Não, eu não vou fazer isso. Né? Sim, mas eu queria ver um experimento que você pega, por exemplo, alguns casos aí de pessoas que são muito maldosas, maledicentes, estão sempre de mau humor, praguejando e pega essa pessoa e põe lá para morar no meu prédio. Como eu queria ver a coisa começar. Aconteceria? Eu queria ver a coisa começar a acontecer com a pessoa. Então, mas será que é determinante ter um ambiente gostoso pra. Porque pode ser que não, pode ser que essa pessoa Eu penso que essa pessoa precisa querer também deixar aquilo entrar nela. Então, mas eu não sei, isso que eu queria saber. Por aquilo. Se eu sou chata pra caramba e reclamo de tudo, vejo sempre o lado negativo de tudo, chego lá e começo a reclamar. As pessoas vão reagir de uma forma que eu não tô acostumada. Elas vão falar, não, mas não é bem assim. Vamos pensar pelo outro lado. Aí na segunda vez que eu vou falar, pessoal chato pra caralho, ninguém me entende nessa merda. Na segunda vez que eu vou reclamar… Vocês são tudo burro, não tô entendendo o que eu tô falando. A pessoa que é chata. Viu, eu mudei pra um templo budista. Que é isso? Então, é isso que eu queria entender. Será que o ambiente realmente… Porque eu sinto isso comigo. Eu sinto isso comigo. Senti no prédio, mas eu sinto isso comigo. Se eu saio um final de semana com uma pessoa que reclama, pragueja no trânsito, porque eu sou um Buda no trânsito, nem percebo que alguém me fechou. Nossa, sério, não andem com ela. Ela é muito tranquila. Eu sou Buda. Eu ando, sei lá, dali a pouco… Não que eu vire aquela maluca, mas eu me irrito. Eu acho que você passa a prestar mais atenção. Eu começo a prestar atenção. Trânsito. A pessoa me fechou, cara, ele não tá atento. Não que eu fique louca e grite ou me estresse, porque eu continuo cantando. Mas eu percebo que eu fico contaminada. Sim, mas eu acho que isso com tudo também. Por exemplo, você vai viajar e a gente vai viajar. Chega do passeio da viagem, a primeira coisa que essa pafúncia aqui da minha frente faz é abrir um livro. O que eu faço? Abro um livro, porque conversar já não é uma escolha. A gente sempre vai viajar pra um lugar que não tem internet. No momento é de ler, ou eu vou pegar o meu diário pra eu escrever. Eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, e se você falasse pra mim, vamos pro bar beber? Talvez eu fosse pro bar beber. Né? Então, eu acho que as mínimas coisas a gente vai sendo moldado e esse meio vai nos… Mas então você pega uma pessoa absolutamente estressada e enfia ela lá no templo budista que eu passei o Réveillon. Silêncio. Ela vai se matar. Todo mundo… Então, eu não sei se ela vai aguentar, entendeu? Se ela vai se adaptar àquele meio, tudo bem que pode ser uma coisa meio rápida. Se ela ficar um ano morando lá, exato. Talvez. Porque um ano morando sozinho, chilicando pra árvore, realmente, às vezes você pensa, acho que eu vou parar de chilicar pra eu ter um pouquinho mais de pessoas aqui do meu lado. Porque todo mundo foi embora e… Ninguém me aguenta, tá lá sentado meditando e eu tô aqui chilicando, não tenho ninguém. Se eu parar de chilicar, talvez eu fique mais próximo deles. Pode ser que seja uma questão de tempo, mas também de desejo. Mas eu acho que o meio que te encurrala. Aí chega nesse momento… Dificulta, te encurrala. Porque ou você é o chatão que vai morar lá no meu prédio, você vai ser o chatão. É isso. Entendeu? Ou você aceita ser esse chatão. E que vai ser difícil reclamar sozinho. Sustentar aquilo. Porque ninguém reclama com você. Né? Sei lá. E aí,
É você voltar pra você e se questionar o quanto daquilo é realmente importante pra você. Né? Então, reclamar do carro que parou 3 centímetros da minha vaga é realmente importante pra mim? Se o chatão vai estar lá reclamando eternamente. Né? E talvez ele esteja correto, porque se aquilo incomoda tanto ele. Então, agora eu queria te contar uma história que também entrou na nossa conversa, naquela fatídico dia. Sentada lá no carro, porque a gente vai de carro, sei lá, de onde a gente tava indo no médico, sei lá, Não sei também. Ao almoçar, não sei, e aí a gente puxou essa prosa louca. E aí, filosofia dentro do carro, coisa de 15 minutos de um lugar no outro, filosofia. E aí, eu queria contar sobre essa minha amiga, né? Há alguns anos, uma amiga estava me falando sobre a preocupação que ela está tendo com a filha dela. Eles são de uma família muito progressista, são pessoas bastante modernas, pensamentos modernos. Ela é professora de filosofia, inclusive, a minha amiga. E a filha dela casou com um rapaz e foi morar em outra cidade. Enquanto eles namoravam, eles sabiam que a família do rapaz era mais conservadora, mas não acharam que seria um problema, né? Mas agora ela veio me contar que a filha dela entrou nessa bolha de conservadorismo porque foi morar numa cidade muito pequenininha e as pessoas lá todas são muito conservadoras e críticas e preconceituosas. Então a filha dela tem trazido, vem pouco porque é longe, mas tem trazido falas muito arcaicas, preconceituosas. E ela está muito incomodada porque a filha teve uma formação muito livre, de respeito ao próximo, de respeito às escolhas. Então, meio que entrou nesse assunto dessa alteração do meio, porque eu falei para ela, e depois falei para você, talvez esse meio ambiente tenha sido tão crítico com a modernidade dela, com a liberdade que ela pregava. Escolhas, né? O que você acha? Eu acho que tem isso, e eu fiquei pensando que ela devia ser uma pessoa questionadora, né? E o que a sua amiga mãe traz cadê esses questionamentos dela, né? Parece que ela parou de se questionar e se fechou naquele mundo que hoje ela vive, né? E o quanto deve ser muito difícil para esse sujeito, para ela, no caso, se aceitar nesse lugar. Então, né? Porque todos os olhares contra você. Então, talvez isso aí sim, porque ela se modificar, talvez fica mais fácil a convivência. Ela defender, por exemplo, no almoço, a pessoa fala aí de um preconceito contra homossexuais. Ela falar que quais as impressões que ela tem disso, ela seria a julgada, né? Ela daquela ia chocar mesa. todo mundo. Sim. Então é mais fácil ela não falar, né? É mais fácil ela entrar nesse comportamento de manada. Mas também é meio que uma violação própria, né? Como que você abre mão das suas próprias crenças? Ou a pessoa deixou de acreditar? Ou mudou totalmente, né? Sim, também fico pensando nisso. Quanto o sujeito pode ter visto aquele mundo e acreditado que aquilo é o certo, o ideal, né? Então, certo entre aspas, né? Mas certo aquele pra ambiente, ele, né? Então a gente pode pensar que a neuroplasticidade, ela age para os dois lados. Para os dois lados. Se ela amplia teu cérebro, ela também encolhe teu cérebro. E você, de uma pessoa livre, empática, passa a ser uma pessoa preconceituosa? Não sei. Ou se é mais fácil. Eu não gosto muito daquela frase, mas vou usá-la. Que é que a gente é a média das 5 pessoas à nossa volta. Não concordo 100%, porque eu não acho que é determinante assim. Mas concordo em partes, né? Porque volta nisso. Se a gente tá... A nossa família. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão sempre moramos juntos até, sei lá, os 20 anos. Todos eles faziam exercício. Todos eles se alimentavam bem. A casa cresceu assim. O que aconteceu? Todos nós somos assim até hoje. Cada um na sua casa ainda mantém isso, né? Então, a gente foi se moldando para aquilo. Outra casa que é mais
Então tá bom. Então daí você casa, por exemplo, com as pessoas que nunca puseram tênis no pé na vida. E aí, você se modifica? Você sai desse seu núcleo e vai morar lá no Europa, nessa casa da pessoa que nunca pôs um tênis no pé. Será que você… Eu acho que modificam coisas. Talvez a minha frequência no exercício, talvez a minha frequência na minha alimentação saudável mude. Porque eu acho assim, claro que é uma viagem de férias. Eu não tô falando todas as vezes que eu morei fora, eu fiz exercício porque o exercício é essencial na minha vida, né? Então eu não posso parar. Mas nós vamos falar disso, viu, gente? Se é que já não falamos, já dia nós vamos falar disso. Mas, perdi. Você viajou… nas viagens, por exemplo, com os meus amigos, de fim de ano, de sei lá o quê. A gente faz zero exercício. E eu adoro correr na praia. Por que eu não bato um tênis e vou correr na praia? Ah, porque 10 horas da manhã já pode abrir o bar, vamos abrir uma cerveja, vamos bater papo, vamos pra praia, coloca uma… O tênis ficou em Piracicaba, entendeu? Então, eu acho que dificulta. Agora, me impede de levar o meu tênis né? Então, dificulta… Ao mesmo tempo que é mais fácil se a pessoa excluir tudo do que ela realmente acreditava antes para acolher aquilo que todo mundo tá falando para ela que é certo. Porque aí sim eu vou me sentir reconhecida, validada. Né? É muito chato toda vez que eu falo, mas eu acho isso. Tá pensando errado. Você tá errada, você é louca, você é birutona, você… Sim. Né? Como que eu sustento tudo isso sozinha? Sim. Eu acho que é muito difícil você remar contra esse comportamento da maioria. Por isso que as pessoas que são diferentes dos seus núcleos familiares… aliás, depois tem um texto aqui, pessoal… Lembra que a gente já falou desse livro? 1000 vezes, claro. Maravilhoso. Mas tem um texto aqui que fala do Patinho Feio. Que você lembra? Que o Patinho Feio, ou é pato, sei lá. É Patinho Feio. Que eu pensei que tinha um de outra cor no meio. Cisne Negro, não. É isso. Eu sei que o Patinho Feio, ele não se encaixa na família de origem. Todos são amarelinhos e ele é pretinho, é por isso. Isso, ele não se encaixa na família de origem. E aí, a maioria das pessoas que não se encaixa na sua família de origem, ou porque a família é muito preconceituosa e você escolheu uma vida mais livre, enfim, normalmente rompe com esse contato muito próximo. Normalmente rompe. Vai morar em outra cidade, vai morar em outro país. Mesmo que more no mesmo lugar, né? Por exemplo, eu com uma parte da minha família é distanciada porque é impossível. Já falamos disso aqui também. Mas é impossível eu ter validação porque eles não acreditam na mesma coisa que eu acredito, né? De vida, de expectativa de vida, da onde eu devo seguir, etc. Então, fica incompatível e tudo bem pra mim. Eu não espero mais uma validação de lá. Né? Só que eu também não quero ficar sendo chamada de louca, crazy, então também não vou. Né? Tenho essa possibilidade de me distanciar geograficamente. Agora, e a sua amiga aí? A filha da sua amiga? Então, mas esse que é o grande lance, né? A pessoa que tá envolvida aí nesse fluxo de energias contrárias ao que a gente aprendeu, aonde a gente vivia, essa pessoa é que tem que começar a entender se aquilo tá sendo bom, se aquilo tá sendo positivo, se aquilo, né? Por quê? Porque os outros, a mãe tá olhando a filha lá e tá pensando, o que aconteceu? A dor tá na mãe. Eu não tô acreditando que a minha filha virou esse poço de preconceito que ela tá demonstrando ser. Mas a dor tá na mãe. Será que a filha tá com a dor? Não sei. Será? Pode ser? Vai saber. Com certeza. Se ela tiver alienada dela mesma, se ela tiver mentindo pra ela o que ela acredita pra fazer parte, com certeza tem dor. Ou vai chegar esse momento da dor, Ninguém sobrevive sustentando um eu que não é ele mesmo. Né? Em algum momento vai ter dor. Agora, se realmente esse eu se transformou… Se esse eu agora não é mais aquele questionador e livre, e passou a ter essa visão que muito me espanta, né? Uma mudança de pensamento de tudo bem, todo mundo pode beijar todo mundo e agora não, o homossexualismo é doença, né? Mas pode acontecer, óbvio. É surpreendente. É. Surpreendente que aconteça. Mas a grande pergunta é…
se a neuroplasticidade funciona para um lado, talvez funcione para o outro também. Sim. Né? E eu acho que tá mais ligado a essa ideia do quanto eu vou conseguir sustentar essa minha estranheza pro mundo. Né? Do quanto eu vou conseguir sustentar a minha estranheza pro mundo. Eu acho que esse é o ponto. E quanto eu também posso ter que olhar para uma escolha que eu fiz que pode não ser a que eu achei que eu estava fazendo. Então, por exemplo, tô pensando na vida dessa minha amiga aí. Essa menina, pode ser que em algum momento ela olhe para esse marido e fala, errei. Ou então, podia ter ficado na casa da minha mãe. Errei, ele não é ele não consegue discutir comigo um tema. E aí ela tá escolhendo um adormecimento para passar por essa infância da criança pequena, para passar... Ou pra aceitar. Isso é tão comum no consultório, o quanto as pessoas contam uma história fantasiosa para elas mesmas, como se aquilo fosse a realidade, né? Para tentar amaciar aquela dor de olhar para aquela vida e não se encontrar naquilo. Sim. Né? Então, e quando eu trago fantasiosa é porque é muito fantasioso, com trechos de Cinderela, Branca de Neve, não tô exagerando, sabe? Então, traz essa ideia dessa vida de fantasia, de conto, de fada mesmo, né? Que eu acho muito interessante, porque claro que a gente pode usar disso para ir amaciando, para ir olhando com calma para as questões, né? Mas a gente tem que ir olhando para as questões. Só que quando você percebe que você se modificou a ponto de ferir a tua estrutura de crenças e de escolhas, de desejos próprios, você acaba agindo. Você acaba procurando ajuda. Mas você precisa perceber. Mas você demora para perceber que você tá indo contra você mesmo. Você demora para perceber que você se perdeu de você. Mais do que isso, o que significa eu voltar para mim mesma? Significa eu assumir para mim e para todo mundo que eu não queria aquela faculdade, que eu não queria aquela profissão, que eu não queria ser mãe, que eu não queria sei lá o quê. Sim. Né? Uma das maiores dores que eu escuto no consultório de mães eu amo meu filho, mas eu odeio maternar. Elas não conseguem falar isso para um outro. Por quê? Porque a sociedade culpa. E aí eu tenho que fingir para mim mesma que eu amo maternar a todo momento, a todo instante, a todo... Não precisa, né? E tem isso também, o quanto eu preciso abrir pro outro a minha verdade. Né? Se isso me dói, será que eu não posso ficar quieta, adormecida, mas ainda alimentando aquilo que eu realmente acredito? Só que no mundo ideal, na Simonolândia, as mães sentam com as filhas e falam assim: filha, a mamãe tá percebendo que você tá um pouco mais preconceituosa. Mamãe tá preocupada, o que tá acontecendo? O que tá mudando na tua vida? Me explica por que mudou teu posicionamento, você acredita nisso mesmo? Só que no mundo real, a mãe tá em dor aqui e não se aproxima dessa filha pra tentar entender a modificação que ocorreu. Que talvez também não se deixe ser aproximada. Que talvez não queira a aproximação, justamente pra não ter que chegar na conclusão de que tô fazendo cagada com a minha vida. Sim. Eu tô me modificando, eu não sou mais eu. Né? Agora, tudo isso eu acho que faz a gente pensar que a gente tem que observar os ambientes em que estamos, né? E provocar ambientes novos no sentido de... Eu quero saber como é que as outras pessoas vivem, porque também dentro da minha bolha tudo fica muito sem graça. Já sei como é. Já sei como é, exatamente. Mas também é difícil da gente encontrar novos grupos, porque a gente se sente não pertencente. Eu não gosto de me sentir não pertencente, e aí eu não quero novos grupos. E aí eu fico enfiada nos mesmos grupos, né? Então é um ciclo que, claro que vai causar algum desconforto. De algum jeito, né? Estando no ciclo que você já está acostumada, habituada e descobrindo novas formas de pertencer a outros grupos também, grupos diferentes, né? Eu acho que uma das formas mais interessantes da provocação é justamente nos relacionamentos amorosos, né?
Você começa a namorar uma pessoa e traz o seu namorado para casa. Essa pessoa não é como a nossa família, criada como a nossa família. Então traz conteúdos diferentes, traz músicas. Eu lembro que cada vez que eu trocava de namorado, eu trocava de playlist. Porque o namorado vinha com uma playlist que eu não conhecia. A minha irmã, então, ela mudava tudo. O cara era vegetariano, ela passava a ser vegetariana. Porque eu quero experimentar a tua vida. Eu quero ver se a tua vida é melhor do que a minha. Quando você é muito jovem, né? Porque depois que você é adulto, você fala, você continua a ser o vegetarianismo, eu continuo comendo minha carne. Mais ou menos também, né? Mais ou menos também, né? Mas você pode experimentar a vida do outro e conhecer coisas novas, as provocações vêm. Então, eu agora, né, que as famílias são todas muito plurais, se você começa a namorar uma pessoa que tem filhos, esse núcleo vem inteiro para os finais de semana na sua casa. Então, você não está convivendo só com o teu namorado, que pode... Vem vindo os filhos dele, com os hábitos inclusive alimentares, hábitos de higiene, tudo diferente. E aí a gente se provoca. E às vezes você é apresentada para um mundo melhor do que o teu, né? Às vezes não. Às vezes você vai ter que falar... O problema é quando vai contra o seu próprio mundo, né? E aí o quanto você se deixa levar por esse mundo que não é seu, mas que você está inserida. Eu lembro da história nós fizemos aqueles anos de trabalho no presídio, e eu lembro da história de uma das famílias que a mulher contou pra gente, uma das presas, ela contou pra gente que ela tinha 4 ou 5 filhos, todos inseridos no mundo do crime, menos um. Todos ganhavam uma fortuna no crime, na criminalidade. E esse um ganhava seus 2, 3 salários mínimos. E chegava no final de semana para almoçar, quando todos estavam soltos, porque os outros iam e voltavam da cadeia, inclusive ela. Eles humilhavam esse irmão, que era o irmão certinho. Porque ele era bobo. Porque chamava ele de bobo. Tinha um nome na época, ela falou pra gente. Ele era... sei lá, um nome muito engraçado. Que apelida as pessoas que são honestas. Como se a honestidade que fosse o erro, né? Então chegava no almoço de família, chamava o cara lá de trouxa, certinho, sei lá o quê. E ela, naquele dia, ela falou pra gente, eu não sei o que aconteceu com meu filho, eu não sei o que deu de errado nele. O que aconteceu de errado com esse meu filho? Por que ele não saiu igual aos outros? Ele insiste em trabalhar, acordar às 8, dormir sei lá que hora, pegar quantas horas de condução pra ganhar o que os irmãos ganham em 1 hora. Então, essas coisas são surpreendentes, porque ele está num meio onde ele é o ET da relação. E tá conseguindo se sustentar ali, né? E tá se mantendo. Então, não é determinante que você mude de meio e que você seja contaminado pelo meio. Que você nasça num meio e você seja contaminado naquilo, né? Sim. Não é determinante. Por quê? Porque você vai experienciando outras vidas. Você tem que ser um ser autônomo. E tem pessoas que são mais corajosas em enfrentar o meio. Sim. Né? Então, olhar para aquilo e falar, isso aqui não serve para mim, não. Eu prefiro... Sim. Eu lembrei agora da história de um paciente que ele nasceu numa família muito religiosa, pais pastores, numa cidade muito pequena, muito do interior do Alagoas, e eles com uma condição precária de vida, sem saber se eles iam conseguir ter comida na mesa, então bem precária. E aí uma família um pouco maior, né, 2 irmãos, avó, tia, todo mundo morando na mesma casa. E ele começou a estudar, ir pra escola, vai a pé com o único tênis que ele tem. Começou a estudar, começou a perceber que ele era inteligente, começou a se dedicar. Nunca teve, a mãe e o pai são analfabetos, nunca teve nenhum tipo de apoio e estímulo, né? A mãe não conseguia ajudar ele porque ela não conseguia ler. Então, por mais que ela quisesse, ela não tinha capacidade, né, de conseguir auxiliar. Então ele tinha que resolver tudo sozinho. E aí ele percebeu que a escola pública do bairreco que ele morava era insuficiente. Então ele foi atrás de um outro padre, de um outro pastor, não vou me recordar agora ao certo, de outra igreja, pediu ajuda. E aí, por ele ser uma família muito pobre, que as pessoas têm essa cultura, né, das igrejas, das religiões apoiarem, então já estavam de olho nessa família para auxiliar.
ajudou ele e pagou a escola particular. Só que ele tinha que andar 1 hora de manhã a pé, sozinho, ir pra escola, nanana, e sofrer toda essa humilhação que ele sofreu na escola por ser o diferente. E aí ele conseguiu o diploma dele, entrou numa faculdade, conseguiu o diploma da faculdade. Foi para os Estados Unidos, hoje mora lá, tem um trabalho maravilhoso, cidadania, nanana. E a dor dele por que os meus pais não querem mais? Né? Por que os meus pais não veem que existe uma vida diferente que é melhor pra gente? Independente da religião e de tudo. Eles seguem naquele mesmo lugar, mesmo hoje não precisando. Né? Então eu acho que é uma história que mostra também o outro lado. O quanto esse sujeito que tava naquele meio que ninguém acreditava, todo mundo falou pra ele, não vai pros Estados Unidos, não vai dar certo, você não fala inglês, você não tem dinheiro, $100, meu bem, você vai gastar no primeiro dia. E ele falou, eu vou tentar. Eu sei que tem gente que faz isso, né? Então eu vou tentar e vou conseguir. E aí ele viveu a vida dele, né? Tem vivido a vida dele maravilhosamente bem, ajuda muito a família, tá sempre em contato com a família. Ele não se afastou da família, ele segue tendo esse contato e respeitando o lugar que a família quer estar, mas sem apagar o que ele queria enquanto sujeito, né? Então ele não se alienou dele, apesar da dificuldade de olhar para os pais, que são as pessoas mais importantes, entre aspas, e não tô falando de pai e mãe biológicos, né? Tô falando das figuras paternas, e falar, eu preciso viver a minha vida, a minha verdade, né? Por mais que isso doe em vocês, porque eles também não entendiam o porquê que ele estava fazendo tudo aquilo, né? Então, sem reconhecimento, sem suporte, sem apoio, ele foi atrás do próprio sonho, atrás da própria verdade. Né? Então, o ambiente não é determinante, né? E isso é uma notícia maravilhosa, porque nós temos um exército de crianças que estão em péssimos ambientes aqui no Brasil, né? Os ambientes brasileiros, familiares, são de péssimo nível. Nós apoiamos muito pouco as nossas famílias pobres, então as escolas são deficitárias, os serviços sociais são deficitários, os cuidados com as famílias, né? Sim. A gente ouve histórias de outros países, do cuidado que o Estado dá para as pessoas, e a gente fica com vergonha, verdadeiramente. Em época de Olimpíada, a gente fica humilhado, a gente fica triste. Não, e eu vejo a preocupação dos meus pacientes que estão criando família fora do país em trazer o filho para cá em algum momento para mostrar a nossa realidade. Porque as esposas ou os maridos ou já os não sabem que o que é são isso. dos países desenvolvidos da Europa, Paraná, não conhecem o que é isso, não conseguem entender qual é a nossa realidade. Né? Então a gente também precisa olhar para tudo isso. Sim. Né? E aí a gente fica com uma esperança, assim, que um dia um governante, um grupo de governantes, um grupo de cidadãos entenda quanto o ambiente pode colaborar com a formação das pessoas e comece a alterar esses ambientes. Então, as escolas têm que ter bibliotecas, as bibliotecas têm que estar munidas de equipamento, né? E para você poder tirar uma pessoa que está inserida num ambiente simples, sem estímulos, que já vem dessa falta de muitas gerações. Exatamente. Né? Porque é isso, não é que a mãe não quis ajudar. Ela não conseguia. Ela não tinha elementos internos e nem externos. A gente feriu ela enquanto sociedade ao não dar essa aprendizagem para ela, né? Ela também tinha direito a isso. E se a gente modifica esse fator, quantas pessoas não podem transitar livremente entre os ambientes? E aí, se a gente ensina a pessoa a escolher, ela pode ter uma chance maior dela saber qual é o lugar dela, encontrar. Transitando, encontrar o próprio lugar, um ambiente que a trate com gentileza, que a trate com empatia, com respeito. Sim. Eu acho que essa foi a ideia que a gente quis trazer, né? Essa ideia da gente parar um pouco e olhar em que meio a gente tá, em que lugar a gente tá se enfiando e como que essas influências estão modificando ou não a gente. É isso? Eu acho que é isso. E acho que a gente pode pôr como reflexão o quanto a gente pode ser esse agente de modificação. De repente, eu chego num lugar pernicioso, um lugar ruim,
e posso tentar ser o elemento ali que vai começar a mudar essa cultura, que vai mudar essa estrutura e transformar o mundo numa Simonolândia. E se não conseguir na Simonolândia, vai lá no prédio que eu moro, já tá ótimo. Tá ótimo, já é alguma coisa, né? Eu queria finalizar lendo uma parte do livro, Uma Palavra, da Aline Valek, que eu acho que traz um pouco dessa ideia da vontade de pertencer, mas ao mesmo tempo dessa dor da gente se deixar para fazer parte, né? Então ela traz assim: pertencer, no fundo, acaba sendo o maior dos desejos. Muitas vezes acaba sendo maior do que o desejo de criar. Penso no medo de mostrar quem sou, em todas as vezes que me segurei para parecer adequada. Porque o que eu tinha para oferecer era destoante do que estava sendo celebrado como bom. Medo de parecer ridícula quando esquisito mesmo é se limitar e se podar para se adequar. Eu acho que fecha com chave de ouro, né? Fecha com chave de ouro. Bom, a gente queria falar também que na última quarta do mês, né, a gente vai falar sobre o capítulo 10 do livro da Clarissa Pinkola Estés, que é Mulheres que Correm com os Lobos. É muito legal, é um livro difícil, que mexe com a gente, que traz muitas coisas, né? Então acho que vai ser também muito legal pra gente ter um tempo pra falar só sobre isso, né? É um capítulo só que vale por um livro, porque é um capítulo denso, mas é modificador. Todo mundo devia… Aliás, todo mundo devia ter esse livro e… Lê com muita calma. Calma, não pode ter pressa. É aquele livro que a gente já falou, que eu escrevi pra Thaís. Esse aqui é o novo de capa dura que eu comprei pra reler. Combinado? Obrigada por estarem aqui, um grande beijo e até o próximo. Tchau, pessoal.